Bem, agora nós vamos ver um pouco do direito grego, do direito romano, e vamos entender que o direito grego ele surgiu em decorrência de uma capacidade mental, de uma sistemática adotada por Pitágoras, depois por Sócrates, e aí todos os pitagoreanos, todos os socráticos, dentro de um princípio do conhecimento de si mesmo. Nós sabemos que o direito é uma ciência social aplicada. É uma ciência que trabalha com o comportamento do ser humano, inclusive envolvendo o comportamento deturpado que fere a moral, que fere o respeito no mundo das relações humanas. Então, o que o grego fez? Principalmente naquela época, século V, século VI antes de Cristo. Sistematizou o conhecimento, sistematizou as normas, organizou o que eles observaram dos códigos antigos e passou a fazer a seguinte pergunta: por que o homem age dessa maneira? Por que a sociedade aceita ou não aceita esse comportamento? Qual é o fundamento de uma vida social? Como, a partir do autoconhecimento, é possível o homem conhecer a ciência jurídica? Por isso que o direito grego, foi um direito sistematizado, considerado como ciência, estudado como ciência, porque considerou a necessidade de se estudar o comportamento infrator do ser humano. Não apenas cuidou, não. Se alguém furtar alguém, roubar alguém, se alguém matar alguém, se alguém fizer isso, sequestrar, ferir, comprar e não pagar, então vai ser punido. Não, o grego não partiu dessa premissa de punição, mas de observação e questionamento diante do desrespeito ao outro. Por isso que ciência é um estudo sistematizado de um fenômeno que se repete. Foi isso que o grego fez. Ele estudou os fenômenos, sistematizou e transformou em códigos, em leis. Depois o romano e outros tantos segmentos, outras tantas civilizações, passaram a considerar o direito como sendo uma ciência necessária para o estudo. E não apenas um código de comportamento, um código de ética, um código de moral que tem que se seguir. Mas por que tem que se seguir? Qual é a necessidade de seguir os padrões que a sociedade considera como sendo fundamentais, como sendo padrões prioritários? Então, considerar a necessidade de se estudar o comportamento do ser humano é de fundamental importância, já que o direito estuda o comportamento humano. O direito considera o comportamento humano. Considera. E porque considera o comportamento, ele vem numa tentativa de tentar explicar. E principalmente de evitar que esses padrões
de comportamentos ilícitos se repitam. Se repitam. Por isso que há essa necessidade de percebermos que o direito grego ele é um precursor. Ele é um precursor da ciência jurídica, do jeito, da forma como essa ciência é considerada hoje. O direito grego, ele vem como uma forma de percebermos essas nuances. Não se trata apenas de verificar um código de ética, um código de conduta, mas de se observar, registrar, considerar, comparar, para aí sim, através dessa comparação, nós vislumbrarmos toda essa condição que nós temos aí. Ou seja, a condição de que nós estamos a verificar um fenômeno que se repete. Um fenômeno que se repete. Então, nós temos que compartilhar dessa ideia. Compartilhar da ideia de que o direito ele não vem como uma imposição. No momento que o direito se considera como sendo uma ciência, ele passa a ser não uma imposição estatal apenas, mas uma ciência que estuda o comportamento social e estuda o comportamento do ser humano. Então, vejamos aqui alguns aspectos que nós selecionamos aqui nos slides, alguns aspectos do direito grego, que, na verdade, é o direito que determina o antes e o depois. É o divisor de águas. O direito grego, poderíamos dizer que o direito realmente nasceu na Grécia Antiga. O direito como ciência. Por falar em Grécia Antiga, temos os períodos da Grécia Antiga. Temos o período arcaico, que vai dos séculos 8 a 6 a.C., quando se iniciam as guerras pérsicas, principalmente envolvendo Esparta, onde ali a Grécia passou por momentos difíceis, teve momentos que ela foi dizimada pelo Império da Pérsia. Depois desse período arcaico, veio o período clássico. Por que é clássico? Porque é o período em que a Grécia estava mais amadurecida, estava mais organizada, estava mais centrada. E não apenas isso. Esse período, principalmente o século 6, 5, foi um período, o século 4 a.C., por exemplo, foi um período em que os gregos herdaram o que havia de melhor no mundo em termos de filosofia. Então, o conhecimento influenciando, a filosofia influenciando, o surgimento da democracia, a valorização das regras jurídicas, o amadurecimento do sistema judiciário. Depois veio o período helenístico, desde Alexandre Magno até a conquista romana do Mediterrâneo oriental. E aí vem depois o período romano,
que surgiu a partir da derrota de Antônio e Cleópatra para o Império Romano, por Augusto, Otávio Augusto. Então, a Grécia passou por esses períodos e não perdeu, a partir do momento que surgiram os grandes filósofos, ela não perdeu o status de ser um centro cultural do mundo. Mesmo que, naquele tempo, na época do romano, do período romano, Roma dominasse o mundo, tinha poder, mas não tinha conhecimento, não tinha amadurecimento cultural. O direito grego veio com o surgimento das polis, na qual se pode destacar Atenas como parâmetro, além de ser da polis que se obtiveram maiores informações. Por quê? Porque as cidades se organizaram, eram independentes umas das outras. E como se organizaram, para que uma sociedade se organize, é fundamental que o direito exista e esteja devidamente preparado, organizado, estruturado. Então, o nascimento de um Estado organizado é concomitante ao crescimento e o nascimento, o surgimento de um direito igualmente organizado. A democracia ateniense deu estrutura para o direito atingir perfeitos níveis quanto à legislação e ao processo. Porque o direito, quando surge de um processo democrático, de um procedimento de legislação representativo, um procedimento representativo da população, do povo, o direito ganha o seu respeito. Eu já falei aqui sobre o divórcio processual. É quando se tem uma Constituição ou quando se tem uma lei que o povo não respeita. Então, uma lei, para ser respeitada, tem que ter o aval da população. E democracia significa o quê? Significa a vontade do povo no poder. A vontade do povo no poder legislativo, judiciário e executivo. A vontade é ali. Não é a vontade de um ou de um grupo, não é oligarquia. É democracia. É o povo querendo aquele tipo de norma jurídica, aquele tipo de sociedade. Havia várias cidades gregas de destaque. A mais famosa é Atenas. A segunda mais famosa, Esparta. Esparta era caracterizada por ser uma cidade-estado bem organizada, como no sentido de defender a Grécia. Era uma cidade organizada em seus exércitos, em suas noções e práticas bélicas. Atenas era uma cidade que valorizava mais o conhecimento, a cultura, mas também tinha seu exército. Tebas, Alexandria, dentre outras. Então, Atenas foi o centro universal do direito grego. O direito grego nasceu da consciência da democracia, da disposição, do questionamento dos princípios científicos dos gregos atenienses. Principais legisladores gregos: Drácon, 621 a.C., conhecido pela severidade de suas legislações. Os aspectos mais importantes de sua codificação são fim da solidariedade familiar, obrigatoriedade de recurso aos tribunais, e foi o primeiro a instituir diferenciação no crime de homicídio, voluntário, involuntário e legítima defesa. Quando se fala em lei draconiana, norma draconiana, estamos falando de uma referência a Drácon, que era severo em suas legislações, que era
extremamente consciente de que o ser humano precisava de algum tipo de intimidação, coação com intimidação, para que não repetisse os mesmos erros. Um pensamento equivocado. Um pensamento de uma sociedade que não considerava, no tempo de Drácon, a educação como prioridade. Quando não há um processo educativo amadurecido, a tendência do direito é ser draconiano. Olho por olho, dente por dente. A tendência do direito é ser rigoroso. Solon foi um filósofo, foi um pensador democrático, era comerciante de profissão e aristocrata de berço. Promoveu grandes reformas no campo institucional, social, econômico e educacional. Acabou por alterar vários artigos do Código de Drácon. Solon tinha uma consciência. Solon, poderíamos dizer, foi o grande iniciador da democracia, né? O grande iniciador do processo democrático. Bem, prosseguindo com a Grécia, nós percebemos que o direito grego, apesar de não ser rotuladamente democrático, ele era democrático. Ele era democrático porque os 500 juízes de Atenas, olha, 500, o Tribunal da Grécia, 500 juízes. Quando Sócrates esteve diante dos 500 juízes do povo, ele disse assim, no seu julgamento: cidadãos de Atenas, todas as vezes que os meus filhos pensarem mais nas coisas materiais do que na moral, na virtude, persegui-os, ó cidadãos, do mesmo jeito que eu vos persegui. Porque Sócrates valorizava muito mais as coisas espirituais, a virtude, a moral, do que as coisas materiais. Então, o direito grego não era elaborado diretamente do povo, mas uma parcela expressiva da população culta fazia parte desse sistema. E isso provocou grandes inovações e serviram de base não só para o direito romano, mas também para o direito ocidental. Já que o direito romano foi tão influente no direito ocidental, isso veio da Grécia. Vejamos as principais contribuições dos gregos. Como eles gostavam do teatro, valorizavam a arte teatral, foi de lá que surgiu o júri popular. Ou seja, a estrutura do tribunal de júri que nós temos hoje, a ideia veio da Grécia Antiga. Por isso que tem todo um arcabouço, toda uma característica de teatro. Retórica e eloquência forense, a arte de falar. Quem inventou a retórica não foram nem os gregos, foram os advogados da Cilícia. A arte de falar, que os gregos importaram e transformaram a retórica numa ciência. Os gregos tinham a chave de transformar qualquer cultura, astronomia, astrologia, matemática, em ciência, porque seguiam o mesmo princípio. O que, por quê, para quê, como, quando, quanto e a quem eu vou pedir ajuda. Ou seja, princípios do pensar.
Então, a retórica e a eloquência forense que nós vemos muito nos tribunais de júris de hoje. Diferenciação do crime de homicídio, mediação, arbitragem, gradação de penas conforme a gravidade do delito, que a gente vê hoje no direito penal. Pena mínima, pena máxima, poder paternal limitado, transferência de propriedade apenas por contrato, a figura do advogado logógrafo, ou seja, o advogado organizado, profissional para esse fim. Não é? Alguém que estava ali para defender o acusado. É um princípio democrático. O princípio de ouvir a parte acusada é um princípio democrático. Ou seja, não se vai condenar uma pessoa acusada sem ouvi-la, sem uma defesa. Então, deve haver essa consciência democrática. Ouvir o outro lado, o princípio do contraditório, é um princípio democrático. Muito bem. Então, a grande contribuição do direito grego foi essa, a de transformar o direito em ciência e democratizar seus princípios, seus valores. Já o direito romano, que teve forte influência do direito grego, é um conjunto de normas vigentes em Roma e nos territórios submissos à dominação romana, desde a fundação de Roma, 754 a.C., até a morte do imperador Justiniano. Eu já falei aqui, o imperador Justiniano teve a grande preocupação de proteger, de guardar as constituições romanas quando viu o declínio do império. Vejamos algumas características do direito romano. Proteção do indivíduo, autonomia da família, prestígio do poder e do pater-família, o pater-familia, o poder do pai de família, todo estruturado ali. Quando se lê a Lei das 12 Tábuas, que se fala muito dessa questão familiar, nós percebemos que a grande base do direito romano foi a família. Roma imperou o mundo por 12 séculos porque o seu direito estava calcado no sentimento social do valor da família. O pai de família tinha prestígio, porque a instituição família tinha prestígio também. Então, o romano percebeu, entendeu que para que o Estado fosse forte, para que o direito fosse forte, mais forte ainda, ele teria que valorizar a célula familiar. Outro item, valorização da palavra empenhada, valorização da retórica. O maior orador da Grécia Antiga foi Demóstenes, que era grego e era gago. E ele aprendeu com seu mestre e, mesmo sendo gago, se tornou imbatível. Falava com emoção, falava com sabedoria, com organização, com lógica. Mas na Roma Antiga, o maior orador foi Cícero, que foi professor de Júlio César, de Marco Antônio, foi professor dos grandes senadores, dos grandes políticos, ou seja, da classe culta de Roma. Cícero foi morto, teve sua língua espetada num poste em praça pública, porque naquele tempo ele estava falando mal do governo de Otávio. E Cícero, ele enriqueceu a oratória no Senado. Os senadores romanos eram grandes oradores, verdadeiros parlamentares. Gente que falava muito bem e convencia. Fico imaginando uma audiência no Senado. Até hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos grandes oradores. Gente que sabe falar muito bem. Eu, agora, nesse período, vendo o atual prefeito
de Manaus, Arthur Vigílio, excelente orador, Arthur Vigílio. Temos outros grandes oradores que passaram e que ainda permanecem no nosso Senado Federal. Pedro Simon, por exemplo, um grande orador. Mão Santa, o senador Mão Santa, lá do Piauí, Pedro Simão do Rio Grande do Sul. Aqui mesmo, no estado de Goiás, há pouco tempo tivemos o governador Ronaldo Caiado, tivemos também outros grandes oradores que fizeram escola. Na política, nós encontramos grandes oradores, pessoas que sabem se comunicar. Muito bem. São 3 os principais períodos que classificam o do direito romano. O período arcaico, o primeiro, que vai de 754 a.C., sua fundação, ano de sua fundação, até o ano de 27 a.C. Temos o período clássico, que vai de 27 a.C. até 284 d.C., que foi exatamente o período em que Jesus de Nazaré esteve na Judéia, na Galileia. O período que Roma tomou a Judéia, invadiu e ali passou a dominar politicamente. É o período clássico, o período do Império Romano. Depois temos o período pós-clássico, que vai de 284 d.C. até 565 d.C., que é o período, que é o ano 565 d.C., o ano final. Ou seja, o último momento da grandeza do Império Romano. No período arcaico, o direito que existia era o direito do costume, o direito consuetudinário. Foi nesse período que surgiu a Lei das 12 Tábuas, bem organizada, bem estruturada, mas muito draconiana. Olho por olho, dente por dente. Punição, morte. Para tudo era morte. Nesse período também existiam as assembleias públicas, em ágoras. Não havia advogados, embora na Grécia tivesse advogado, mas não havia nesse período. Juízes, promotores, não existia. Não, a figura do advogado logógrafo. Quando nós falamos em estrutura judiciária, a estrutura judiciária ela segue hoje o advogado, a instituição do advogado, Ministério Público, magistratura, tribunais. Então, são estruturas que vêm para resolver o problema, eliminar o conflito, que é o grande princípio do direito. Então, esse período foi um período que não existiu isso. Mas já no período clássico, a gente viu isso. A figura mais importante no direito romano era o pretor, que era um administrador da justiça. Ele funcionava como uma espécie de advogado, mas não era advogado e nem era juiz. Tinha mandato de 1 ano e expedia editos, normas a serem seguidas no processo. O pretor romano era quem mais entendia de direito. Ele preparava tudo para o juiz julgar, para o magistrado romano julgar. Havia 2 tipos, duas espécies de pretores. O pretor urbano, que cuidava dos interesses do cidadão romano, e o pretor peregrino, que cuidava dos interesses dos estrangeiros. Um era chamado de ius civile e o outro ius gentium. Então, uma espécie de representante da justiça para o cidadão romano e o representante da justiça para o estrangeiro.
Bem, o período arcaico, então, nos traz a figura dos pretores. Mas o pretor não era juiz, o pretor também não era promotor. O pretor era um observador que registrava e podia dar seu parecer. Muitos pretores se transformavam depois em magistrados. Era uma espécie de promoção. E os pretores não recebiam para fazer o que faziam. Mas no período clássico, surgiram os jurisconsultos, ou seja, aqueles indivíduos que podiam ser pretores e que podiam ser magistrados, mas indivíduos cultos, indivíduos que conheciam o sistema, que conheciam a lei e que podiam formar leis, que podiam desenvolver princípios para o direito romano. Ou seja, eram indivíduos convidados a organizar as constituições romanas. O direito civil desenvolveu-se nessa fase. Foi o início do processo romano escrito, tempo do processo formular. O que é o processo formular? Tipo sumário, processo mais rápido, menos formalista e escrito. Fase de direitos individualistas e evoluída socialmente. Depois vem um período pós-clássico. Os imperadores, depois dos grandes imperadores, o período clássico foi o período da grande expansão do Império Romano. Grande expansão. Roma caiu, e um dos fatores, além das questões morais, das degradações morais, é que chegou um momento que Roma não tinha mais como ter o controle. Roma era a Europa e a Europa era Roma. Não teve controle sobre o seu território. E quando se perde o controle, se perde o poder. Os imperadores passaram a decidir questões de maior relevância pessoalmente, principalmente quando se envolvia sentença de morte. Houve o enfraquecimento do Senado e das magistraturas republicanas. Isso devido a questões morais. O direito de se fixar através de mais regras e codificações. Houve grande atividade dos legisladores e expansão do cristianismo. Nesse período, o cristianismo era a religião oficial, implantada pelo imperador Constantino. Esse período vai até Justiniano e representa o declínio do Império Romano, o período pós-clássico. Aparece a figura do advogado do jeito que nós conhecemos hoje. Não apenas um defensor ad hoc que existia ali. Era a figura profissional do advogado, e não alguém que se designasse para poder defender ali na hora. Não. Hoje nós temos a figura do advogado graças a esse período romano, do jeito, da forma como ele se apresenta, como defensor oficial de um acusado. O direito se resume nas constituições imperiais, chamadas leges. Então, quando a gente fala em costume secundo legem, contra legem, ou seja, ligado a leis. Então, o direito, as constituições imperiais eram chamadas de leges, que vem de lei. As principais fontes do direito romano. A principal fonte de qualquer direito na antiguidade era o costume. E o costume é a prática reiterada de diversos atos. A repetição das mesmas ações, das mesmas atitudes. Leis e plebiscitos. A lei lex indicava uma deliberação de vontade compulsória. Bom, ou faz, ou cumpre, ou observa, ou vai ser punido. E o plebiscito, vontade popular. O povo julgava, considerava, e aquela consulta que se fazia ao povo, dependendo das votações, princípio democrático, se transformava em lei. Edito dos magistrados, outra fonte, lidando com ações, exceções, remédios jurídicos, em geral, etc. Ou seja,
o edito dos magistrados, ele funcionava assim, mais ou menos como uma forma de jurisprudência, onde ali o magistrado, a sua sentença, tinha peso de lei, principalmente em casos concretos que não eram previstos em lei. Os jurisconsultos, que já falamos, indicavam as formas dos atos processuais aos magistrados e às partes, mas não atuavam em juízo. Eles eram uma espécie de doutrinadores, mas influenciavam bastante. Muitos depois transformavam em magistrados. Ou muitos magistrados, quando se aposentavam, passavam a ser jurisconsultos. Elaboravam instrumentos jurídicos e escreviam pareceres. Temos os senatus consultus. Eram deliberações do Senado mediante proposta dos magistrados. E as constituições imperiais, grande fonte do direito, são os atos do imperador. Principais constituições imperiais: edita, decreta, rescrita e mandata. Edita: disposições de ordem geral para o império. Decreta: julgamentos, decisões ou sentenças que se transformavam em precedentes. Rescrita: resposta às consultas dos magistrados. Respostas que que podiam surgir dos jurisconsultos. Mandata: ordens administrativas ou fiscais dirigidas aos governadores. 4 tipos de constituições, cada uma com um objetivo bem definido. A gente vê, então, que o direito romano era extremamente organizado. Foi o direito mais organizado que existiu naquele tempo, porque seguia uma hierarquia e, ao mesmo tempo, existiam esses princípios basilares constitucionais. Vejamos. A principal divisão do direito romano. Ius civile, também conhecido como ius quiritium, é o direito próprio do cidadão romano e exclusivo deste. Temos o ius gentio, já falamos, é o direito universal aplicado a todos os homens livres, inclusive os estrangeiros. Principais institutos. O casamento, que está ligado à família, era considerado um fato social, que, por sua vez, tinha várias consequências jurídicas. Quais são as consequências? Tutela. Protegia o interesse da família. Curatela. Cuidava dos interesses patrimoniais da família quando envolvia algum tipo de incapaz, sendo com problemas mentais, sendo pródigo, ou seja, a incapacidade levando à curatela. Então, o princípio da curatela, que é o princípio da administração do bem do incapaz, veio lá do direito romano. Herança. Além do processo de sucessão, os objetos dela, direitos e obrigações transmissíveis. Sucessão, está ligada à herança. Não havendo descendentes, podia a família extinguir-se com a morte do pater familias. Então, o sistema do direito sucessório, ele veio do direito romano. Bom, Roma, então, cai. Roma, então, tem o seu declínio. Com o declínio do Império Romano, o que aconteceu? Os bárbaros, os povos que foram expulsos de suas terras, retomam suas terras. E foi nesse período que, com o declínio da estrutura romana, da civilização romana, do poder romano, a igreja, o poder político romano caiu, mas a igreja não caiu. A religião oficial de Roma estava estruturada tal qual o império.
e foi a igreja que reorganizou a sociedade dos povos bárbaros que invadiram os territórios humanos, mas que não tinham uma organização jurídica, não tinham uma sociedade organizada. Muito bem. A partir daí, a igreja passou a ter um grande papel na sociedade ocidental. E a partir do Império Romano, a partir da queda do Império Romano, a humanidade vai para outro tipo de mentalidade. A mentalidade em que o direito estava muito próximo à religião. Há quem diga que a força do Papa, a força de um bispo, era maior do que a força de um rei. O poder, no tempo das cruzadas, nenhum exército saía do Ocidente para o Oriente sem que não existisse a bênção papal. Ou seja, o poder da religião era patente. Temos agora o direito medieval, o direito feudal. É o período histórico que vai da Europa, que se estendeu do século V depois de Cristo até o século XV, 10 séculos. Ou seja, a Idade Antiga ela é concluída a partir da queda do Império Romano. E a partir dali surge a Idade Média. E o poder religioso extremamente acentuado. Então, vai da queda do Império Romano, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos. E temos a Alta Idade Média, que vai do século V até o século IX, fase de formação do feudalismo. O que eu disse, o período em que a igreja esteve ainda mais forte, organizando todo o sistema social com base na religião. E foi nesse período que surgiram as cruzadas, porque a igreja tinha interesse de também invadir o Oriente e implantar os princípios cristãos nessas terras. O feudalismo é o período em que os senhores, os que invadiram, agora eram pessoas importantes, dotadas de grande poder devido ao patrimônio, mas eles não tinham o amadurecimento cultural e, por isso, dependiam da igreja. Tem a Baixa Idade Média, quando surge o declínio. O declínio da Idade Média veio bem quando não deu certo o projeto das cruzadas. Ou seja, passa a existir uma crise econômica, e existindo uma crise econômica, passou a existir também uma crise social, uma crise política. A crise, o declínio do feudalismo. E o declínio do pensamento de que o direito tinha que estar devidamente alinhado com a religião. Aí surge a Idade Moderna, quando a religião perde sua força e surgem novas filosofias, novos princípios. Surge o Renascimento, a liberdade cultural, artística, na Idade Moderna, com o fim da Idade Média. Muito bem. Compõe o direito medieval como um todo, podem ser vistos o direito romano, germânico e canônico. O direito canônico era o direito da igreja, germânico, o direito dos senhores feudais. O período ali em que o Império Romano cai e cada um vai se organizando com a sua cultura, com a sua maneira de pensar. E é a partir da queda do Império Romano, com o direito germânico, é que a Europa vai se estruturando, vai ganhando forma. O direito canônico é o direito organizado pela Igreja Católica, pela Igreja, né? Tem normas
que atingem não só os religiosos, mas também algumas delas atingem os não religiosos. Os povos que invadiram o Império Romano eram originários da região da Germânia e viviam de forma bastante simples, em cidades ou aldeias. Eram povos que, em sua maioria, não utilizavam a escrita e seu direito era, consequentemente, oral. Um direito consuetudinário oral. O direito dos povos germânicos era basicamente consuetudinário, até por não serem escritos. Mas o direito canônico, pegando a fragilidade do direito germânico, passou a dominar. É o nome dado ao direito da Igreja Católica e é chamado canônico por causa da palavra canon, que em grego significa regra. Foi importante durante a Idade Média, principalmente por força da própria Igreja. Foi o direito responsável pelo domínio do direito privado, tanto para religiosos quanto para leigos. Os tribunais eclesiásticos eram um local de solução de casamentos e divórcios. A Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, era o tribunal especial para julgar e condenar os considerados hereges ou feiticeiros. Isso aí foi um momento, olha, os tribunais eclesiásticos existiram até o início do século XX. Até o final do século XIX e início do século XX. Né? Tribunal da Inquisição, que perseguiam pessoas consideradas hereges, feiticeiras. Então, existia essa característica na ação do direito canônico. Muito bem. Vamos finalizar por aqui, mas na nossa próxima aula nós vamos tratar do direito islâmico e outros direitos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tudo de bom para você e tenhamos novas reflexões e observemos bem esses princípios básicos do direito grego, do direito romano, e para entendermos melhor, para compreendermos um pouco mais o nosso direito brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.